Fala, turma. Tudo bom? Como é que vai vocês? Rapaz? Então, vamos aqui para a nossa oitava aula da matéria de piscicultura e apicultura, tá? Lembrando que a matéria de piscicultura, cujos conteúdos são de piscicultura, foram até a aula 7, tá? Da matéria da aula 8 em diante, vamos dar prosseguimento ao nosso segundo tema, que é a apicultura, certo? Então, vamos lá. Como todas as matérias, eu gosto de enfatizar. Vamos dar aquela breve introdução sobre a matéria e nas demais aulas nós aprofundamos mais ainda sobre o conteúdo, certo? Então, hoje, na disciplina de piscicultura e apicultura, vamos falar aí uma breve introdução sobre a apicultura, né? Entender como funciona mais ou menos esses processos, para onde caminham e o que devemos fazer, né? Então, vamos lá, apicultura. A apicultura é a prática de criação de abelhas para a produção de mel ou outros produtos apícolas, né, própolis e cera, que se diz, né? Essa atividade é essencial para a biodiversidade e a polinização de plantas, né? Eu não trouxe para vocês aqui, mas tem uma imagem na sala principal da NASA, que é uma abelha gigante, tá? A imagem, uma foto, cuja tese é: se não existisse abelha no mundo, a raça humana, ou seja, seres vivos, qualquer ser vivo padeceria, né? Então, vemos a importância, tanto em viés econômico, geração de renda a partir de produção de mel, quanto para a biodiversidade, polinização de todas as plantas que vemos aí no nosso dia a dia, certo? Então, a apicultura no Brasil, vamos falar um panorama geral aí, né? Um processo de expansão territorial na Europa e na colonização das novas terras, certo? Como a galera ali da Europa. As abelhas que antigamente ocupavam apenas o Velho Mundo, né? Que nada mais nada menos é o mundo conhecido pelos europeus a partir do século XV, ali mais ou menos. Elas foram introduzidas em locais onde não tinham registro de sua existência, né? Possivelmente no Brasil também trouxemos outras espécies que não eram nativas da nossa região, né? As primeiras colônias de Apis mellifera, cujo nome científico da abelha é Apis mellifera, tá bom? Tem outras espécies com outros nomes, mas segue a mesma ideia, Apis mellifera, certo? Foram encontradas na América na data do século XVI, XVII ali, uh, no ano de 1621, né, segundo o Crane, em 1990, certo? A definição de apicultura, né? Apicultura é a prática de criar abelhas para produzir mel, né? Cera e outros produtos como própolis, tá? Todos os produtos à base de produção de abelhas, né? Propriamente dita. Essa prática pode ser realizada em áreas urbanas e rurais, tornando-se acessível a diversos perfis de produtores. Lembrando que, se for para se produzir abelhas no ambiente urbano, tem que tomar muito cuidado com o isolamento delas, né? Ou escolher uma espécie que não tenha ferrão, né? A apicultura é uma atividade que combina a biodiversidade e a produção sustentável, né? O que muitos se fazem hoje? Colocam as abelhas, as casas das abelhas, próximo às hortas, né, próximo a jardins ou plantações grandes, porque elas vão se encarregar em fazer essa polinização das plantas, sobretudo produzir mel e própolis, né? Então, como se diz, é 3 em 1, né? Produz ou melhora a biodiversidade e favoreça o desenvolvimento das abelhas. A importância ecológica, né? As abelhas desempenham um papel vital na polinização, essencial para a biodiversidade, como foi bem citado a questão da NASA, né? Cerca de um terço dos alimentos que consumimos depende da polinização realizada por insetos, né? Então, isso é bastante, né? Da nossa alimentação. Então, vemos aí a importância das abelhas ao viés mundial, não só da nossa região, não só Brasil, mas viés segurança alimentar mundial, né? Então, um inseto tão pequeno que tem um potencial gigantesco de nos favorecer, né?
Então, proteger as abelhas é fundamental para a segurança alimentar e a manutenção do ecossistema, né? Mantendo aí as espécies, mantendo as características, mantendo o bom mel, né? E, sobretudo, estabelecendo essa qualidade de vida, né? Então, benefícios econômicos, certo? A apicultura oferece uma fonte de renda através da produção de mel, né? Cera e outros produtos, que tem grande demanda no mercado e bastante valor agregado, né? Um litro de mel tem um custo aí que de cabeça não vou me recordar, tem um valor bem interessante. Não é no litro, né? É o quilo, na verdade, que se vende o mel, mas enfim. A prática promove a saúde ambiental, beneficiando a agricultura local, né? Tanto aumentando a produção devido à facilidade da polinização, né? E fornecendo pólen para as abelhas e as abelhas com a polinização se autofecundando as folhas, né? E ali proliferando genética em todo o ambiente. A diversificação dos produtos apícolas pode aumentar a rentabilidade do apicultor, né? Uh, ou seja, numa mesma propriedade, você não vai produzir somente mel, talvez produza própolis, né? Produza cera, então você tem aí um nicho que você pode explorar em determinando nada mais nada menos que, que o teu mercado consumidor, né? O mercado consumidor determina se vai ter demanda ou não do produto que você vai produzir. Então, conceitos básicos da criação de abelhas, né, para ter sucesso na apicultura. É importante compreender os conceitos fundamentais. Isso inclui alguns, né, que eu citei aqui para vocês. Escolha das colmeias, estrutura das colmeias, né, se você tem a casa das abelhas, que é uma caixa, vou trazer nas próximas aulas para vocês, uma caixa, e abaixo você coloca as artes onde elas vão produzir mel, né? Que são essas estruturas que você já deixa propriamente estruturada, a base de cera, esses buraquinhos aqui, é como se fosse uma plaquinha. E elas produzem o mel aí dentro e transformam no favo de mel, certo? Escolha da colmeia, manejo adequado das abelhas e a produção de mel, né? Manejo adequado evitando estresse, né? Evitando usar pesticidas próximo às casas, porque pode ocorrer mortalidade, né? Fazer sempre a limpeza do ambiente também, para um ambiente limpo, ambiente longe de pragas, fungos que podem deixar essas casas doentes, né? E manter ali qualidade de temperatura, né? Não ser um lugar onde bate muito vento, mas um lugar nem tão isolado de vento ali, certo? Cada um desses tópicos será explorado em detalhes, né? Vamos falar um pouquinho sobre eles aí, né? Escolha das colmeias. Selecionar o tipo de colmeia é crucial para atender às necessidades da colônia de abelhas, certo? Tamanho da abelha, tamanho do enxame de abelhas, né? Da família ali, volume, características de cada um, comportamental de cada espécie, né? Então, tudo isso tem que se atentar, né? Existem diferentes modelos de colmeia, cada uma com vantagens específicas. Vou trazer nas próximas aulas sobre elas, vamos falar detalhadamente, né? A escolha deve considerar o clima local e os objetivos do apicultor, né? Produção de mel, produção de cera, então as casas, né? As colmeias serão levados em consideração todos esses aspectos, tá bom? Então, a escolha deve considerar o clima local e os objetivos do apicultor, né? Então, temos que levar em consideração o ambiente. Na Bahia, por exemplo, tem que ser uma casa um pouco mais arejada, né? Em relação à temperatura. Só um minuto. Prontinho, desculpa. Uh, então, levando em consideração clima e objetivos, certo? Manejo das abelhas, sobretudo das questões mais importantes, garantindo tanto a próxima produção quanto a longevidade dessa colmeia, certo?
O manejo adequado das abelhas inclui práticas de inspeção, alimentação e controle de pragas. Inspeção, para ver se não tem pragas, não tem doenças, e se essa população está muito grande, se precisa de uma casa maior, né? Controle de pragas, temos algumas pragas que conseguem, que atingem as casas das abelhas e pode gerar aí uma quebra econômica com base no todo o teu investimento, certo? Técnicas de manejo são fundamentais para garantir a saúde e a produtividade das colônias. O que, que se utiliza mais para quando você for fazer um manejo? Cortina de fumaça, né? Você pega a fumaça ali e borrifa em todo a colmeia, as abelhas ficam mais estonteadas, acaba que você consegue fazer manutenção ali sem muito estresse delas. Então, um bom manejo resulta em colônias fortes e saudáveis e longêvidas, né? Quanto mais tempo você tiver com uma colmeia, melhor você vai ter alta produção, você vai ter uma qualidade de produção satisfatória, né? Produção de mel, né, é o processo de extração e armazenamento do mel deve ser realizado de forma segura e higiênica, né? Lógico, temos que levar tudo em consideração, a característica do teu produto no mercado final, né, no teu mercado consumidor. Então, tem que se atentar à higiene e se atentar à qualidade, né? A qualidade do mel é influenciada pelas práticas de manejo e pela saúde da colônia, né? Ou seja, se você tiver algumas ervas daninhas, por exemplo, amargoso, que a gente fala, que é erva quente, algumas ervas daninhas, possivelmente o teu mel ele vai ser um pouco amargo, vai ficar o gosto da erva quente, porque o pólen é muito forte da erva quente e ela passa o gosto para o mel. Então, agora se você tiver com as suas casas de abelha, né, as colmeias ali dentro de uma savaninha, dentro de uma horta, de um canteiro, né, você vai ter um sabor mais doce do seu mel, um sabor mais apreciado devido à extração do pólen ser não ter gosto, né, o pólen da onde está sendo extraído, né? Um bom processo de extração garante a pureza do produto final, né? Então, um produto mais puro, né? Sem aqueles cristais, bem produzido por abelhas saudáveis. Então, isso leva em consideração a qualidade, né? E a pureza do teu mel. Certo? Caminhando aqui para o final da nossa apresentação. Uh, Doenças e prevenção, né? Identificar rapidamente as doenças comuns das colmeias é crucial para a saúde das abelhas, né? A prevenção deve incluir boas práticas de manejo e monitoramento constante, né? O tratamento eficiente minimiza as perdas e garante a produção contínua, né? Sempre fazendo monitoramento toda semana, se possível, né? Fazendo limpeza, podas de galhos que podem cair em cima das colmeias, então tudo isso são práticas sustentáveis para a colmeia, right? Bactérias, fungos e vírus, as doenças que acometem as crias prejudicam o desenvolvimento da colônia, uma vez que, dependendo da gravidade da doença, a população da colônia será comprometida, né? Sobretudo os mais jovens, né? Os ovos que irão eclodir, se nós falarmos aí de tempo de vida de uma abelha, nós estamos comentando aí sobre 50, 60 dias, né? Falando de uma só. Então, sempre elas estão se reproduzindo, né? A partir daí, se acaso acontecer alguma bactéria, fungo, um vírus atingir a colmeia, pode ser fatal para o decorrer da colmeia e ela pode vir a perder sua população e se extinguir, né, da casa, certo? Mercado Nacional de Apicultura, falamos aí, o Mercado Nacional de Apicultura está crescendo com a demanda crescente por mel e produtos apícolas, né? Oportunidades de comercialização são variadas, desde o mercado local até exportações. Temos aí a sociedade se voltando mais para a questão de alimentos naturais, né? Fugindo um pouco do açúcar ali da cana e vendo mais questões naturais. Então, o mel, ele acaba sendo bem explorado nesse meio, certo?
Vemos aí produção em quilogramas, né? Temos aí um grande volume de produção em 2014 e 2015, acima de 800 mil quilos produzidos, né? De mel em relação ao Brasil. Em 2016, uma queda, né? Mas vem ganhando força gradativamente. Isso é um dado até 2019. Hoje em dia, nós devemos estar aqui beirando esses números de 800 mil quilos produzidos de mel no Brasil. Bom, crescimento do mercado, né, o consumo de mel por produtos apícolas tem aumentado nas últimas décadas, e isso reflete uma crescente conscientização sobre o benefício da alimentação saudável, né? O apicultor pode se beneficiar dessa tendência de aumento da demanda, né? E hoje sabemos que o mel puro, o mel mais saboroso, o mel mais de qualidade, nós encontramos aí nas feiras, né? Que é os mel, geralmente mel de abelhas europeias, né? Que a gente fala, na minha terra, pelo menos, eu chamava que era o mel de Europa. Então, e nos mercados não temos muito esses mel de qualidade. Então, é um nicho que tem muito mercado, é um nicho que tem muita oportunidade e tende a gente a explorar esses aspectos, né? Regiões produtoras, né? Minas Gerais é um dos principais estados brasileiros destacados na apicultura, desculpa. Então, outras regiões também possuem um potencial significativo para a produção de mel. A diversidade climática no Brasil favorece a criação de diferentes espécies de abelhas, por isso temos aí algumas diversidades que iremos falar. Então, vai lá desde o Nordeste, a Bahia está aqui centralizada no meio dessa linha de produção, dessa linha de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, até o Rio Grande do Sul. Então, vemos aí que vamos desde o extremo frio do país até o mais quente do país. Então, possivelmente temos inúmeras espécies de abelhas aí sendo produzidas e podemos identificar também a adaptabilidade dessas colmeias em relação ao clima, né? Desafio do setor, né? Desafios barra obstáculos, né? Concorrência do mel importado, né? Ou seja, do mel trazido de fora do país, né? Incidência de doenças que afetam as abelhas, né? Temos algumas, vamos falar sobre em outras aulas, né? Falta de infraestrutura para armazenamento e transporte dos produtos apícolas. Por exemplo, podemos ver uma evolução na produção do leite, por exemplo, né? Leite já sai resfriado, tem o processo de pasteurização. O mel não tem essa tecnologia devido à produção não ser tão grande por produtor, então acaba sendo muito caro trazer uma câmara fria, por exemplo, um caminhão com câmara fria para fazer o transporte. Então, isso é uma dificuldade, né? Embargo da União Europeia ao mel brasileiro desde o primeiro semestre de 2006. Então, vemos aí a Europa vetou a exportação de mel brasileiro, então temos aí um gargalo na nossa produção, por isso que tendeu a diminuir a produção em 2016 também, tá? O consumo interno de derivados ainda é relativamente baixo, né? Ou seja, ainda não temos historicamente no Brasil, essa característica de se consumir produtos apícolas, né? Ou seja, produtos aí mais naturais. Sempre tendemos a consumir mais produtos industrializados, né? Açúcares, por exemplo. Então, mas não deixa de ser um obstáculo, mas é um desafio, né? Que podemos superar, sim, com algumas políticas públicas e com alguns incentivos, né? Então, definindo, a apicultura enfrenta desafios como o uso de pesticidas e a perda de habitat das abelhas, certo? A conscientização sobre a importância das abelhas é essencial para preservar essas populações, né? A adoção de práticas sustentáveis é necessária para garantir o futuro da apicultura, certo? Então, essa é a nossa aula de hoje, né? Aguardem para as próximas aulas a gente conseguir debater mais e conversar bastante sobre nossas aulas, certo?